Pessoal, a gente busca aqui adentrar o tema de direito constitucional, trazendo noções basilares de direito para o enfrentamento de questões de nível médio, de nível fundamental e um perfil afim. Né? A gente procura temas basilares que possa apresentar de uma forma que empreste qualidade a vocês. Vamos aqui, antes de adentrar o artigo primeiro, a gente vai destacar apontamentos aqui sobre o preâmbulo constitucional, de forma introdutória mesmo. O preâmbulo constitucional ele foi entendido que não é de repetição obrigatória para as constituições dos estados. Assim, ele também tem uma curiosidade que, embora ele traga em sua literalidade, que a gente vai já ler, a invocação a Deus, foi entendido que nós estamos diante do nosso Estado, é um Estado laico, não confessional. Cai esses nominhos. É um Estado sob a ótica neutra, no sentido de ser neutro no que se refere a uma religião oficial. Nós não temos uma religião oficial, porque a gente adota a diversidade religiosa. Até porque a gente tem expressamente na Constituição Federal a liberdade de crença, que está expressamente descrito na Constituição Federal. Então, assim, o preâmbulo tem essas curiosidades, tem esses entendimentos. A gente vai ler o preâmbulo, para quem nunca viu, para quem nunca viu, a gente vai ler em sua literalidade, como ele é bacana. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático de direito. Um Estado democrático, aliás, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias. Promulgamos, sobre a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Muito bacana, né? O nosso preâmbulo. Então, assim, esse preâmbulo muito bonito, ele não tem um caráter normativo, ele não tem força normativa. Ele não é paradigma, por exemplo, para a ação de controle de constitucionalidade. Ele, como a gente disse, tem aqui a proteção a Deus, mas nosso Estado é um Estado laico, não confessional. É interessante, né? Não confessional. A gente pegar esses termos neutro sob a ótica de uma religião oficial. Nós não temos uma religião oficial. A gente adere à diversidade religiosa e à liberdade de crença, conforme previsto e já destacado na própria Constituição Federal, que tem a liberdade de crença. Vamos agora, para não confundir, antes de entrar o artigo 1º, propriamente dito, a gente não confundir o preâmbulo constitucional com o ADCT, que é o Ato de Disposições Constitucionais Transitórias. Para quem já conhece, tudo bem, beleza, mas para quem não conhece, está apresentado agora. O ADCT. Por que a gente já destaca aqui junto com o preâmbulo? O ADCT, diferente do preâmbulo, ele tem caráter normativo, ele tem força normativa, já que o preâmbulo não tem. O ADCT, como o próprio nome já diz, Ato de Disposições Constitucionais Transitórias, ele buscou trazer de forma organizada, minimamente organizada, a transição do poder constituinte originário anterior para o poder constituinte originário atual, ou seja, a Constituição Federal de 1988, que é a atual. Trazer a transitoriedade de forma mais organizada. Então ele tem caráter normativo, ele tem força normativa. É interessante. Porque o preâmbulo, embora muito bacana, muito bonito, que até parece ele até destaca uma forma principiológica, mas em provas ele não tem força normativa. Vamos agora para o artigo 1º da Constituição Federal. Vamos ler em sua literalidade, porque cai mesmo a literalidade em prova. A gente não subestima e cai mesmo procurando confundir a gente em alguma coisinha.
A República Federativa do Brasil, artigo 1º da Constituição Federal, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito, agora que é Estado Democrático de Direito, e tem como fundamentos a soberania, a cidadania, soberania inciso 1, a cidadania inciso 2, a dignidade da pessoa humana, inciso 3 do artigo 1º, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, inciso 4º, e o inciso 5º, o pluralismo político. É interessante observar que a gente está no artigo 1º, no título 1 da Constituição Federal. O título 1 traz os princípios fundamentais. Esses princípios fundamentais vão até o artigo 4º da Constituição Federal. A gente destaca isso para ficar mais claro e mais organizado na nossa mente. Por quê? Porque é muito conhecido o artigo 5º, que a gente não vai adentrar hoje o artigo 5º por questões de tempo mesmo. A gente quer trazer esse conteúdo basilar, mas com uma certa qualidade. Os princípios fundamentais estão dentro do título 1 da Constituição Federal, que está no artigo 1º ao artigo 4º. A gente destacou aqui o artigo 1º, que traz os fundamentos, cai assim em prova. Quais são os fundamentos da República Federativa do Brasil? A soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político. A livre iniciativa, só por questão de curiosidade, é o capitalismo. Se vier a cair prova, capitalismo registrado na Constituição Federal. Aí o parágrafo único do artigo 1º destaca: todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos, né, que são os que a gente vota, ou diretamente nos termos desta Constituição. Temos aqui a soberania popular, que é uma forma de um povo se manifestar em busca de uma normatização que prevê um detalhamento que não está aqui dentro dos princípios fundamentais. A soberania popular vai ter uma hora, um momento próprio, mas para quem quiser já fica aí a dica para pesquisar, que tem suas especificidades. O artigo 2º, que é a separação dos poderes, são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Aqui só a separação dos poderes. Também a gente não vai ficar muito tempo só nesse artigo, porque a gente quer ir até o artigo 4º, que aqui a gente destaca que é uma cláusula pétrea. Montesquieu buscou essa independência e harmonia, no caso dos freios e contrapesos, uma teoria para um poder não se sobrepor ao outro. Pronto, artigo 2º, são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Show de bola, são a separação dos poderes. Cláusula pétrea, não pode ser abolida a Constituição Federal. O artigo 3º, que cai assim, prova, quais são os objetivos fundamentais? O artigo 3º diz: constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Aí cai em prova, quais são os objetivos fundamentais? A gente não pode confundir com os fundamentos que a gente leu, que está lá no artigo 1º, que aqui traz os objetivos fundamentais. O artigo 1º são os fundamentos da República Federativa do Brasil. Pois show de bola, vamos avançar aqui nos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, que está no artigo 3º. Inciso 1, 2, o 3 e o 4. Inciso 1, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Inciso 2, garantir o desenvolvimento nacional. Inciso 3, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Inciso 4, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade, quaisquer outras formas de discriminação. A gente vai dar uma dica antes de adentrar o artigo 4º. Por quê? Porque o artigo 3º, como ele trata dos objetivos, e o artigo 1º trata dos fundamentos da República Federativa do Brasil, fica mais fácil da gente decorar, por meio da repetição mesmo. Porque cai em prova verdadeiramente o que é os objetivos e o que é os fundamentos. E ele tenta confundir a gente, buscando trazer os incisos do artigo 1º, confundir com os incisos do artigo 3º. Então aqui é interessante a gente tentar decorar mesmo, para não se confundir na hora da prova. Por que a gente diz isso? Porque no artigo 4º
é um artigo que tem mais incisos, são 10 incisos. E o artigo 4º são princípios que regem as relações internacionais, conforme a sua própria literalidade. Artigo 4º. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Então a gente já verifica que é uma relação internacional. São princípios que buscam nortear o Brasil nas suas relações internacionais. Desse modo, a gente compreende que é algo mais abrangente, que se refere à nação. Porque se não der para a gente decorar o artigo 4º, são 10 incisos, que a gente decore o artigo 3º, que são 4, e o artigo 1º, que são 5. A gente dá essa dica. Quando se referir aos princípios dos fundamentos da República Federativa do Brasil, a gente não, por exclusão, a gente tendo decorado os fundamentos do artigo 1º, os objetivos do artigo 3º, por exclusão a gente sabe quais são os princípios das relações internacionais do artigo 4º. Porque como são mais incisos, a gente buscar uma forma de ficar organizada na nossa mente. A gente já sabendo, decorando mesmo o artigo 1º e o 3º. O das relações internacionais é algo mais abrangente, né, como a gente já disse, mas a gente vai ler aqui para ficar de forma sistemática e gravada na nossa mente, que se não der para decorar, fica essa dica, por exclusão, é algo mais abrangente, é algo maior, que se refere à nação, a relações internacionais, enfim. O inciso 1 do artigo 4º, que são princípios que regem as relações internacionais, se refere à independência nacional. Inciso 2, prevalência dos direitos humanos. Inciso 3, autodeterminação dos povos. Inciso 4º, não intervenção. Inciso 5º, em igualdade entre os Estados. Inciso 6º, defesa da paz. Inciso 7º, solução pacífica dos conflitos. Inciso 8º, repúdio ao terrorismo e ao racismo. Inciso 9º, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Inciso 10, concessão de asilo político. Tem uma nomenclaturazinha no direito, né, que quando começa a partir do artigo 11º, 12º, não é. A gente começa a contar artigo 11, 12, porque para ficar de uma forma mais prática mesmo. E já do artigo 1º ao 9º, a gente trata de uma forma diferente. Aí vamos lá. Vamos aqui cair em prova mesmo. Pronto, o artigo 4º da República Federativa do Brasil, em suas relações internacionais, a gente leu, são 10 incisos. O parágrafo único traz a seguinte redação do artigo 4º. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Então isso vem a comprovar que realmente é algo mais abrangente, né? A redação do artigo 4º, ele já tem uma reflexão mais abrangente no que se refere à nação e no que se refere a relações internacionais. Se ficar mais difícil, que geralmente fica de decorar, fica essa dica, que por exclusão, tudo que não tiver no artigo 1º, que são os fundamentos, no artigo 3º, que são os objetivos, está lá no artigo 4º dos princípios que regem as relações internacionais. Aí pronto, a gente aqui se restringe a falar do artigo 1º ao 4º, que está dentro do título 1 dos fundamentos da República Federativa do Brasil, dos princípios fundamentais, título 1, né? Os fundamentos é o artigo 1º, mas se disser os princípios fundamentais está no título 1, porque no título 2 a gente já adentra os direitos e garantias fundamentais, que já vamos para o artigo 5º, conhecido artigo 5º, que é dos direitos e deveres individuais e coletivos, que são vários incisos. A gente vai deixar para outra videoaula. Então, era isso. A gente queria traçar essas noções introdutórias do direito constitucional, do artigo 1º e o artigo 4º, e algumas noções introdutórias do preâmbulo, diferenciando o que é o ADCT, e a gente vai ficar por aqui. Show de bola. Até a próxima videoaula.